mais um episódio CNX Online. Eu estou com Osmar Lage. E eu com Marcos Guimarães. Mas nós vamos conhecer uma mulher brilhante que fez do limite o ponto de partida para uma nova vida, empresária, comunicadora e facilitadora. Com mais de 10 anos de experiência no mundo do franchise e expansão de negócios, ela transformou o burnout e depressão em inspiração e propósito. Bem-vinda, Leandra. Né? Um prazer estar falando contigo Muito aqui. legal. Obrigada. E assim, sabe, tudo que você passou, a gente acompanhou tudo isso, né? A gente se conhece lá de trás, né? A gente se conheceu numa feira, num evento, enfim. Mas me fala um pouquinho quem é a Leandra Nascimento, como tudo começou na sua vida. Comenta um pouquinho de você pra gente aí, por gentileza. Claro, vai ser um prazer. Obrigada por essa apresentação. E acho que para começar falando um pouquinho de mim, eu tenho que começar antes do mosquitinho do franchising ter me picado e a gente ter se conhecido. Mosquitinho brabo. Ele é brabo, né? Ele entra aqui rápido na corrente sanguínea e vai embora. Mas na verdade, eu nem sonhava em chegar no mundo do franchising. Eu sempre gostei muito de me comunicar, tive facilidade com isso. Então, na minha primeira trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com 18 anos, como secretária, depois fui para a parte comercial, venda, relacionamento, amava, mas gostava de pessoas. E ali, eu jovem, naquela necessidade, preciso trabalhar para pagar a faculdade, para me bancar, enfim. Falei assim, bom, como gosto de pessoas, vou fazer uma faculdade de enfermagem. Olha só, você vai para da saúde. Aí eu estava conciliando a faculdade de enfermagem com outras, com o meu trabalho na época. E naquele dinamismo, eu fiz até o 5º período, para vocês verem, eu estudei bem, não foi o primeiro período. Mais da metade. Mais da metade. Quando eu cheguei, um belo dia que eu comecei a fazer estágio, e que eu fui dar uma vacina numa pessoa, quando eu quase quebrei a vacina, a agulha no braço da pessoa. Primeira experiência. Eu falei assim, isso aqui não é para mim, não é esse cuidar das pessoas que eu estou imaginando, é a prática não. Não foi bem assim. E daquele dia eu saí dali, eu voltei para a faculdade, tranquei minha matrícula, fiquei umas 2 semanas sabáticas e me inscrevi em marketing e fui para a faculdade de marketing e me apaixonei por marketing porque pude ver ali dentro daquele curso inúmeras possibilidades de me posicionar pós a formação. E nesse período eu fui continuando, galgando ali sempre em posições comerciais. Até um dia que eu fui convidada para um processo seletivo numa determinada marca do segmento de serviço para ser consultora de negócios. Eu falei, gente, de que é? Né? Vou lá ver o que é isso. E aí, quando eu vi a proposta e fui entender o que era franchising, porque não sabia, embora consumisse, né? Inclusive da respectiva marca eu já consumia, mas não sabia que era uma franquia. Isso foi a primeira, né, experiência. E ali me apaixonei. Me apaixonei porque pude desenvolver as minhas capacidades, as minhas habilidades técnicas, pude pisar num novo solo. Tive grandes professores dentro do franchising naquela marca e fiquei por lá por 6 anos. Fui de consultora júnior para consultora pleno, depois fui para supervisora de expansão, a expansão batendo ali na minha porta. Quando voltei, tive neném lá. E quando voltei de licença maternidade, fui para a expansão. E fiquei mais um tempinho e recebi um novo convite para ir para uma outra marca, para trabalhar também com franquia, já completamente imersa nesse mundo de franchising. E foi, inclusive, ali, né, entrando em mais eventos que a gente se conheceu, né, Marcos? Verdade. Foi uma grata surpresa. E fiquei nessa trajetória durante bons anos. Entrei também como consultora júnior, fui promovida já para consultora sênior, depois fui promovida para gerente de consultora sênior, já fui promovida para gerente nacional de expansão. Que trajetória, né? Foram ali, vamos botar ali, o tempo que eu fiquei ali foi em torno de 5 anos. Nos últimos anos do franchising, né, como atuando ali na questão nacional, eu comecei a me deparar com algumas frentes que não me agradavam tanto. Eu comecei a refletir sobre o meu momento de vida, eu comecei a ficar cansada de ficar longe de casa, né? Eu lembro. Embora Tem um preço, né?
tudo tem um preço. Nós somos cariocas, nós estamos no Rio, mas a gente só se encontrava em São É Paulo. A gente verdade, né? nunca se Curioso encontrava. isso, a gente mais se encontrou. Eu sou paulista, né? Mas eu moro no Rio há mais de 20 anos É, e a gente se encontrou quase todas as vezes fora, em São Paulo, fora, é fora. verdade. Curioso isso. Nem É. tinha parado para pensar, hein? Tá vendo? A gente só se encontrava fora e a gente aqui É. junto. Então eu comecei a trazer mais esses pontos, porque, assim, natural. Durante os anos anteriores, não me incomodava, né? Eu viajava barriguda, grávida. Meu filho Nossa. viajava, eu trabalhei até o 8º mês. Quando o Miguel nasceu, com 5 meses e meio, eu já voltei a trabalhar. Eu gosto, né? Era uma realidade que me fazia bem. Quando Uhum, eu conseguia conciliar a maternidade com a minha vida profissional, né? uhum, Era o que me dava oxigênio. Sim. Mas começou a chegar um momento que as coisas foram mudando um pouco na minha cabeça, no meu processo de autoconhecimento, e eu fui começando a ter um outro olhar. Embora muito feliz pelo caminho que eu tinha galgado, por onde eu tinha chegado, o que eu tinha uhum. conquistado, os resultados que eu tinha contribuído para os lugares que passei e principalmente as vidas que eu tinha impactado. E aí, nos últimos 2 anos, eu tive um cenário de burnout, em que eu deixei chegar no meu limite, infelizmente, embora já fizesse terapia na época, né? Mas a gente sempre se sabota, pelo menos eu posso falar por mim, Mas verdade, Mas isso é isso verdade mesmo. não é É só muito você, comum. não. é muito comum, a Pois gente é. se sabota, a gente acha que sempre pode ir um pouquinho a mais, a gente acha que aquele local, né, aquele emprego, agora independente da minha trajetória, que se a gente não fizer, se a gente não estiver, se a gente não se ausentar, se a gente não falar que a gente precisa de uma pausa, que ele vai parar e que ele não vai existir sem nós, e a verdade não é essa, né? Ele vai continuar existindo, Uhum, mas a gente se coloca ali, eu me coloquei. E isso também trouxe com outros cenários, e aí eu vou falar agora até de uma forma trazendo toda a minha jornada, em que eu passei desde lá dos 18 anos no meu primeiro emprego de assédios. Então eu fui uma pessoa que passei por assédios sexuais, novinha, sem saber. Eu fui por uma pessoa que passei por assédios morais, né, que são as violências que acontecem sim. Sim, quando nos diminuem. Assédio Uhum, sexual, acho que hoje é muito mais fácil de identificar, sim. uhum, né? É. Então, pode ser por um toque, pode ser realmente por algo mais agressivo, mas o uhum, assédio moral, ele é mais delicado. Até para você provar, ele é mais Sem delicado, dúvida. uhum, sem né? dúvida. E a gente, embora muitas empresas hoje falem sobre o tema, levem o tema, né? Algumas se preocupam realmente, levam o tema para letramento dos seus líderes, enfim, ainda é pouco, Uhum, né? E aí eu não sabia o que vinha passando ao longo de toda a minha jornada, não soube identificar. Eu tenho certeza que isso contribuiu também para o burnout. sim. Então, eu passei por um episódio que foi o estopim, e eu precisei recorrer em desespero e me afastei com licença médica e tirei Uhum, ali, fiquei um bom tempo. Bom tempo não, nem foi um bom tempo. Acho que foram 2, 3 meses afastadas, uhum, mas que pareceu uma eternidade, né? Porque quando a Sim. gente é uma doença que a gente tem, a gente E você tinha um histórico de trabalho pesado, né? forte, De forte, extensivo, muito produção, forte. de extensivo. preocupação e de estresse, e de principalmente produtividade. Exatamente. É muita responsabilidade, né? Uhum, Você tem ali responsabilidade com o time, você tem um compromisso com a empresa, você tem uma questão de falando para mim de reputação, em que eu me preocupo com essa uhum. credibilidade. Claro. E a Ent- questão familiar também, né? Conciliar tudo isso, né, Leandra? Eu falo que não é fácil, né? E muitas vezes a mulher até tem uma habilidade maior do que o homem, né? O homem, eu falo que ele é Sim, bem, meio bem, é. engessado, ele enxerga muito assim. A mulher não, a mulher ela tem uma visão muito mais espacial, Temos né? uma visão Ah, mais ampla, Mais sim. ampla, né? Eu falo assim, olha, eu brinco sempre, né? Eu falo, olha, se me colocar para olhar o leite que está fervendo ali, né, naquela leiteira das antigas, me deixa ali. Agora, se falar assim, olha, pega alguma coisa, eu já esqueço do leite. O leite daqui a pouco Acabou. vai Você, estar, você já tirou do acabou, seu campo de visão, já, do o seu mapa mindset mental, já né? foi totalmente, entendeu? E a mulher Eu tem te essa entendo. capacidade, né? Ela administra melhor sim, sem de dúvida. múltiplos fatores. Uhum, E aí eu me fui tentando retomar, né? Eu fui realmente ali bem pro fundo do poço, porque aí você começa a se sentir culpada pelo que aconteceu. uhum, Você deixa de ser a vítima e você se coloca como uma vilã.
Muitas pessoas que até então estavam do seu lado, elas somem. Uhum. Então você se sente solitária, né? As pessoas que estavam. E aí você entende assim, então eu não era importante assim, eu Sim. era útil naquele Uhum. momento, né? Uhum. Era interessante aquela pessoa estar próxima de mim pelo cargo que eu ocupava ou pelo que eu Uhum. proporcionava. E aí, depois de. Por isso, foram 2 meses mais ou menos imersa ali na minha recuperação. Eu saí da licença maternidade e. Não, licença maternidade não, gente. Da licença do INSS. E voltei. E não quis voltar para o mercado corporativo CLT. Uhum. Falei, não, não estou pronta. É um processo de cura, ele é longo, né? Então, assim, quem tem crise de ansiedade, quem passou por um burnout e quem tem depressão, é algo que não é assim, Uhum. né? Eu digo, inclusive, principalmente crise de ansiedade e depressão, eu nem acredito que existe uma cura definitiva, né? Você tem que estar sempre ali supervisionando os seus gatilhos e os seus sintomas para que isso não volte à tona. E eu acho que é muito do ser humano a cabeça trabalhar da forma correta, né? Porque não adianta falar, olha, toma remédio. O remédio, ele, na verdade, ele não cura, De maneira nenhuma. né? Eu acho que a tua cabeça, ela precisa trabalhar da forma correta, né? A tua mente, o teu cérebro precisa processar de uma forma correta. E eu acho que isso é mais difícil, essa conscientização, né? Num momento difícil da vida, vamos dizer assim, né? Exatamente. A nossa cabeça, pode ser o nosso maior aliado e pode ser o nosso maior Exatamente. inimigo. Uhum. E aí, como é que a gente aprende a lidar com ela? É Se eu não verdade. me permitir, né? Se eu não ficar vulnerável para o processo de autoconhecimento, o que foi que aconteceu comigo durante muito tempo? Eu Uhum. fui muito à deriva da trajetória, do plano de carreira das empresas em que eu passei. Uhum. Embora eu sempre tive um desejo de ter alguma coisa minha, de pensar assim, vou ter o quê? Uma loja de roupa, uma loja de joia? E as pessoas achavam assim, não, você tem que se posicionar como consultora de negócios, como consultora de franchise. Eu falei assim, será que é isso? Será que é serviço? Eu gosto tanto de coisas tangíveis, não sei. E ia indo conforme o projeto de carreira das empresas que eu estava. E aí, Uhum. infelizmente, eu me afastei por uma doença. Mas eu me aproveitei desta doença, eu consegui ter essa clareza mental de falar, não volto para cá. Na verdade, não tenho nem coragem de voltar para cá. Então, vou pegar disso aqui e transformar, seguir um novo caminho em que eu nem imaginava, mas que eu acho que eu tanto sonhava. Então, eu tenho uma amiga que também estava no momento de transição de carreira, de Uhum. país, enfim, com novos planos, e a gente trocando muito. Eu também estava me separando nesse momento, então, mais conflitos para a gente administrar. Uhum. E ali, ela muito próxima de mim, a gente se apoiando muito, cada uma com as suas questões, isso é muito importante, termos pessoas que a gente possa Confiar. confiar Uhum. e ter como rede de apoio efetiva. Ela estava no Canadá e ela conversando comigo, eu falei para ela assim, dá uma pesquisada aí, faz uma pesquisa de campo. Ela, mas o que que é isso? Porque ela não Hora de mudar, né? Hora ela, de mudar. lá, hora de mudar. Ela sempre também CLT, de indústria farmacêutica, de banco, então assim, mega estressante. Mas ela morando lá no Ela Canadá. Lá no lá Canadá. no Canadá e eu aqui, a gente se Sim. falando. Eu falei assim, vamos, faz uma pesquisa de campo. Eu falei, o que que é isso? Você vai sair na rua e você vai olhar. É bom, ou você anota no celular, ou você anota no caderninho, mas você vai olhar, vivencia, entra numa cafeteria, entra num pub, vê alguma coisa diferente e vai trocando comigo. Uhum. E assim ela fez, e ela falou assim, olha, vivi algo bem diferente que eu não vi no Brasil no tempo em que eu estive aí. Eu falei, o quê? Ela, Pup Yoga. Então vamos falar de Pump Yoga. Pup Yoga, que é uma modalidade. Veja bem. Não é para qualquer um, hein? Veja bem. É Pup Yoga. Vamos lá saber o que que é isso. É. Uhum. E aí, pup em inglês vem de filhote, né? Filhote Isso. de cachorro. Uhum. Então, é uma modalidade de yoga com filhotes de cachorro. Hoje, muito difundida no Canadá, na Rússia, nos Estados Unidos. É uma prática normal, Normal. habitué. As pessoas Uhum. estão acostumadas a fazer. Uhum. Como se fossem mulheres entrar no salão e fazer unhas. É isso, Tá. normal. E ela falou assim, Lê, eu falei, não tem no Brasil. E o brasileiro ama pet, o carioca ama pet e a gente ama pet.
ela é já uma pessoa que pratica yoga há muitos anos. Eu gosto de falar de forma simpática que sou uma simpatizante, então pratico nos momentos, e principalmente quando eu tive burnout, que trabalha muito a sua respiração. Uhum. Né? Sim. A yoga, na verdade, eu aprendi que ela é uma prática também de autoconhecimento, né? Quase que um remédio ali, né? É. Incrível. E aí eu falei assim, vamos tentar. E aí ela veio, chegou aqui no dia 1º de janeiro de 2025. 2025 já começou página virada, Gente, literalmente. eu sou uma mulher de rituais e gosto da simbologia. Então, e foi muito legal, porque no dia 30 de dezembro de 2024, eu me desliguei efetivamente da empresa em que eu estava. Uhum. E isso para mim foi super legal, porque eu falei assim, não quero levar para 2025 o que aconteceu comigo em 2024. Então eu encerro um ano e encerro um ciclo e deixo aqui o que aconteceu. E levo para uma nova era da Leandra, né? Coisas novas. Uhum. No dia 1º de janeiro ela chegou no Brasil, ficou comigo alguns meses na minha casa, e nesse período foi ótimo, porque a gente pôde, de forma bem massiva ali, sentar e nos debruçarmos para desenhar o nosso projeto, que é a Puppy Flow. Puppy Flow, já tá aparecendo aqui, A galera. Puppy Olha Flow. só, Puppy Flow. Que é a Puppy Flow, e o nosso slogan é muito além do movimento. Então, o que é isso? A gente juntou, quando a gente pensou em ter algo e a gente entendeu que essa prática cabia muito aqui no nosso país e no nosso estado, que se fosse algo que a gente, obviamente, pudesse rentabilizar, né? Temos boletos para pagar. Uhum. Então, fizemos uma viabilidade, mas que tivesse propósito. Então, eu fui pegando ali, a gente foi enaltecendo, elencando, na verdade, o que ela entendia que era ideologia para ela e eu para mim. E nós fizemos esse cruzamento. Legal. Então, nós temos um negócio que, sim, ele é viável, que ele é rentável, mas que ele impacta a vida das pessoas positivamente, né? Que ele tem ali o impacto na vida dos pets, que ele tem o impacto numa comunidade como um todo. E foi assim que a gente desenhou os nossos pilares. Então, hoje, diferente do Canadá, a gente traz uma experiência em que eu tenho um apelo na causa animal. Então, esses pets que participam da yoga, eles são oriundos de ONGs e instituições sérias. Legal. Nós fazemos uma pesquisa prévia, uma entrevista com eles, eles assinam um termo. E esses filhotes que participam das sessões, eles também estão todos aptos para contato humano, vacinados, vermifugados, enfim. Então, eles que muitas vezes não têm visibilidade, não têm alcance, né? É difícil, eles vêm para as nossas sessões e eles participam, né? Então, como é que acontece a experiência? Acontece uma aula de yoga, conduzida por uma professora certificada. E muitas das vezes, né? Ah, Leandra, uma yoga, quem nunca fez consegue fazer? Super. Quem fez consegue continuar fazendo? Claro. Também. Então, a gente faz uma aula ali em que as pessoas tenham possibilidade de ter contato com os pets. Os pets ficam passeando livremente enquanto você está fazendo a aula. Legal. E é super divertido. Tem gente que esquece da aula, fica lá sentado, fica com o cachorro. Tem cachorro que dorme no colo. Aí vai puxando o cabelo, aí puxa a meia, aí dá beijinho. Enfim, é lindo de ver. Que bacana. Ou seja, para a gente certificar, os participantes da aula da yoga não levam seus próprios pets para lá. Ou seja, os pets estão ali, em que eles são colocados ali pelas ONGs que você citou. Exatamente. Não é isso? Perfeito. E os participantes da yoga, então, interagem com os pets que as ONGs levaram para lá. Exatamente. É E isso. surgem algumas oportunidades É. nesse meio de campo aí, né? Surge. Leandro? Agora, a pergunta do Osmar foi muito interessante, porque é uma pergunta que 90% das pessoas fazem. Porque elas acham que a yoga é pro pet dela. Pois E não é. A yoga é pro humano. Exatamente. O isso aí. pet, ele já tá num nível, gente, muito elevado. A gente que tá indo aqui, ó, correndo atrás de prejuízo. O pet tá lá na frente, né? Então, a yoga é para o ser humano. Não pode levar o seu pet. Muitos o pedem, inclusive, mas por questões ali de cuidado com os demais pets, pra gente ter um controle de quem tá vacinado, quem não tá. Pets mais velhos têm temperamentos diferentes, né? Então, essa não é a proposta, esse não é o modelo de negócios. É uma yoga para os humanos,
em que em cada sessão uma ONG está presente e leva os pets para interação, para fazer esse cruzamento. Então eu falo que a Pup Flow, ela é, na verdade, uma ferramenta de encontros, Uhum. né, que a gente proporciona bem-estar físico e emocional, presença e conexão para o ser humano, né, e também uma possibilidade de interação Legal. e de socialização precoce desses pets. Então, legal. todos esses pets estão disponíveis para adoção. Aconteceram várias adoções já durante legal. as nossas aulas, né? A gente inaugurou em março de 2025. Então já aconteceram. Eu falo que quando me perguntam assim, e quando que você acha que é o momento perfeito? O momento perfeito é quando há uma adoção. A pessoa vai, se impacta, se apaixona e leva o pet e ele cria uma nova família. Então isso. E assim, você falou uma coisa interessante, que as pessoas também devem perguntar: isso é feito só para uma pessoa física ou pode ser aplicado também nas empresas e etc? Porque eu acho que isso também é um foco bem legal, olhando todo um passado, vamos dizer, a questão de burnout e etc, porque muitas vezes as empresas não têm esse foco específico, né? Ou essa conscientização, que aí é um conceito bem legal que você está trazendo, que para a pessoa jurídica também, na minha visão, faz todo o sentido. Ainda mais que a gente hoje em dia, o próprio, muitos RHs, áreas de RH das empresas, é, cada vez mais preocupados com saúde mental dos seus Sim. colaboradores, né? Uhum. Precisam pensar cada vez mais em algo diferente, em algo inovador, né? Para que você possa ser um diferencial para que o colaborador queira estar trabalhando ali, ou seja, de você continuar retendo talentos ali, e a saúde mental cada vez mais vai ganhando importância. Perfeito. Vocês deram uma aula aqui. Pronto, gente, Não tchau. precisa mais falar, né? Mas assim, Perfeito. mas fala da pessoa Pois é, jurídica, É exatamente um isso. pouquinho isso. Só que disso. É isso. É? complementar a Não, pergunta foram assertivos. do E Marco. é sobre isso realmente, Marcos e Osmar. Um dos nossos objetivos com a PopFlow, a gente hoje trabalha muito mais, né, B2C, lidando ali com o cliente final. Uhum. Mas estamos reforçando esse posicionamento. Quando o projeto foi desenhado, ele foi pensado sim em entrarmos nas empresas. Uhum. Né? Eu sou estatística de burnout, crise de ansiedade, oriundos do mercado de trabalho. Isso aqui a gente não pode negar. Eu sou. Uhum. Então, esse foi um dos meus ideais quando eu desenhei o projeto. Eu não me recordo em nenhum tipo de evento em que eu participei na minha trajetória profissional de descompressão. Você entra numa jornada que, entre aspas, deveria ser de 8 ou de 6, depende do seu contrato de trabalho. E eu sei, né? A gente não pode ser aqui infantil, inocente, achando que, não, Leandra, você está vendendo as suas horas para uma empresa para produzir para essa empresa. Beleza, mas nós somos seres Sim, humanos. sim. Tá? Então, para eu continuar produzindo, isso não vir a acontecer, eu preciso de ter um cuidado. Então, hoje não é mais o suficiente um salário o monetário, né? Ele não te atende mais, por mais que você ganhe muito bem. E eu também sou estatística disso, porque eu Uhum. ganhava muito bem. Não era isso mais que me prendia. Uhum. Benefícios não são mais o que. Porque você tem carro, porque você tem cartão e você tem isso, não te prendem mais. E aí Uhum. sim entra o salário emocional. Então, entra através de uma liderança afetiva, entra de um cuidado que você tenha com os seus colaboradores dentro de uma empresa, entra de uma cultura organizacional respeitosa. Então, a gente traz também a possibilidade da PopFlow estar dentro das empresas, oferecendo, proporcionando para os seus colaboradores esse tipo de atividade de descompressão. É um momento em que ele está ali nas suas atividades e que ele vai sair um pouco, ele vai dar uma pausa, ele sai daquele ambiente e dá uma relaxada. Então, Uhum. pode ser através da Pup Yoga, né? Dele fazer ali uma yoga com os filhotinhos. Pode ser Legal. só a yoga, se por um acaso a empresa optar. Ou outros tipos de trabalhos meditativos, enfim. E não só, e pode ser tanto constantemente, como em períodos específicos. Então, a Uhum. gente tem CIPAT, a gente tem Setembro Amarelo, né? Empresas que costumam ter um calendário, elas podem inserir também a nossa programação. Ou seja, Uhum. o PupFlow ele pode fazer parte de uma programação qualquer qualquer tipo de semana, por exemplo, de prevenção de acidente de trabalho, como você citou. Ou seja, isso pode fazer parte de qualquer iniciativa corporativa em relação à proteção de saúde mental.
E aí a gente pode falar que deve, né? E eu é o sem que dúvida. eu estou comunicando muito, principalmente através do LinkedIn, para tentar ter um alcance maior, né, das empresas de RH, de desenvolvimento humano, que a gente tem, né? A gente teve de 2024 para 2025 uma regularização na NR1, que é uma norma regulamentativa que trabalha ali a prevenção de questões psicossociais. Então, as empresas, elas precisam, desde 2024 a 2025, devido ao aumento de afastamentos por crise de ansiedade, burnout, depressão, enfim, mais uma vez eu aqui estatística, para que elas precisam proporcionar atividades para o seu time de colaboradores de descompressão. Então, seja um acesso a uma terapia, seja acesso ao Puppy Flow, seja uma outra atividade que saia completamente da proposta corporativa. Então, não adianta o RH falar assim, mas eles não estão trabalhando e estão aqui num letramento sobre como lidar com a geração Z. Não, isso é trabalho. Entendeu? Ele tem que sair daquilo ali e esquecer e relaxar. E esse programa, geralmente, vamos falar um pouquinho de empresas, né? Esse programa para uma empresa, ele ocorre num período de quanto tempo? Ou depende da situação, depende do grupo? Como é que é um pouco isso, Leandra? A Puppy Flow? Depende, a gente escuta a necessidade daquela empresa, né? Eu estudo como é que é o escopo, o posicionamento, o cronograma, e a gente investiga, né, qual é o tempo de retenção desses talentos, qual é o tempo, até faixa etária dos colaboradores. Então, eu preciso entender a necessidade. Você entra um pouco na cultura da Preciso. Tem muito brainstorm disso para entender, claro. né? Para você trabalhar da forma certa. Da melhor né? forma. Então, tem empresas que são mais abertas e se predispõem a ter algo constante. Vamos fazer três jornadas, né? Uma no início do ano. Então, a gente tem uma convenção, vamos colocar dentro de uma convenção também como um diferencial. Enfim, são muitas possibilidades, mas a gente tem que olhar para a necessidade de cada um. A gente te ajuda a identificar e enxergar a melhor forma de encaixar e você proporcionar essa experiência que não é nada óbvia, é super lúdica e divertida e que por trás desse divertimento tem impactos bem sérios. E você positivos. faz isso em company ou pode fazer isso, olha, aqui eu tenho um espaço e etc. Porque isso também é importante para o pessoal entender um pouco. Ótima pergunta. A gente pode fazer no nosso espaço, na verdade, nós sublocamos espaços hoje para estarmos presentes em alguns bairros do Rio de Janeiro. E a gente pode fazer isso em company, tanto na empresa da pessoa, da marca, ou então, assim, a minha empresa vai fazer uma convenção, um evento num lugar terceiro. Podemos levar vocês? Super, podemos levar. Então, hoje a gente tem agora hotéis nos procurando para proporcionar tanto para os seus hóspedes, quanto para o seu time de colaborador. Tem muitas possibilidades, realmente. O nosso desafio maior agora é fazer que esse serviço, que essa experiência chegue no maior número de pessoas num curto espaço de tempo. E aí você também tem a questão de algumas parcerias já com ONGs também, ou se não busca numa região, por exemplo, alguma situação para falar assim, olha, eu preciso que realmente a gente tenha uma ONG na região, alguma coisa. Como é que... Você trabalha assim também, buscando? Como é que é? Sim, é um trabalho ativo, né? Muitas ONGs chegam até nós também através do nosso Instagram, das nossas redes, se disponibilizando. E aí, se elas se encaixarem nos pré-requisitos, a gente faz essa parceria, a gente cadastra ela ali. E quando a gente vai para um lugar que é um pouco mais distante, por exemplo, para Búzios, fazer uma experiência em Búzios ou algo assim, a gente procura trabalhar com ONGs locais para apoiar justamente a visibilidade local. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente já tem algumas ONGs que trabalham conosco, parceiras, né? De trabalhos que já geram muitos Olha, eu já frutos. vou lançar o desafio para a Leandra. Ai, meu Deus. Ela vai ter que sair Brasil afora já fazendo isso. Tá. A partir de agora não tem mais estado do Rio. Não tem mais limite, né? Agora não tem mais limite. A gente já está anunciando aqui, você já está trabalhando muito forte nisso, o resultado é brilhante, a gente tem acompanhado e visto. Legal. Então agora, ó, é nível nacional, galera. Então, ó, Leandra aí pode falar com ela, Puppy Flow aí, vamos ativar isso aí. Ai, maravilha. Assim seja. Assim que seja. Falando um pouquinho agora da Wine Yoga. Aí o Wine também tem uma proposta
de bem-estar. Mas peraí. Vamos lá. Não tem mais. Tem mais do que Pup Flow? Tem mais? Tem mais aí? Tem. Escuta só essa agora. Caramba, vamos lá. Tem. Mas, gente, depois que a gente vira empreendedor, a gente não para mais, vocês sabem disso. A minha versão é Né? assim, quanto mais velho a gente fica, mais confusão a gente arruma. Ele Confusão fica- do Não, ele que fica velho, eu não fico velho. Você fica velho, Osmar? Eu não fico velho. Que história é essa, Marcos? Eu, hein? Tá bom, mais experiente, vai. Mas de fato, meu cabelo não fica branco. Nem o meu. Eu acordo assim, ó. Então, nasci mas o assim. meu cai antes. Esse é o problema. Assim. Não é só o meu. Tem mais Tá bom, confusão tá pra bom. falar pra gente. Vamos lá, vamos. Volta aqui, comeback. É, ele construiu, ele esperto, Osmar estratégico. Gente, o Wine Yoga também tem um apelo sempre do bem-estar. Então, para as pessoas se divertirem. Só que não tem o pet e eu entro com o vinho. Sai o pet. Entra o vinho, é. Aí tem para todos os gostos. Nós trabalhamos com todos os públicos. É. Então, ele acaba não sendo tão corporativo, né? Tendo tanto esse apelo do corporativo, Sim. mas ele entra ali para o social. Então, hoje nós fazemos edições noturnas e diurnas, por acompanharmos uma tendência hoje, essa mudança de comportamento. Uhum. Então, uma galera jovem que está buscando mais atividades durante o dia, Uhum. Legal. né, de corrida, de bem-estar, de saúde, de cafés. E aí a noite está deixando de ser tão procurada. A gente ainda faz alguns eventos noturnos com Wine Yoga e também eventos diurnos que super cabem com quiosques na praia, casas ali. A gente trabalha muito na Lagoa, na Legal. Zona Sul, na Barra, se comunicam super bem. Então é uma prática de yoga super divertida, com professora também já brifada para aquele momento, Sim. e que durante o yoga você tem que fazer as posturas, equilibrando a sua taça de vinho. Que coisa. Com ou sem vinho? Não, com vinho. Óbvio que é com vinho! Não, mas da taça de vinho, porque eu falo, olha, É. quantas taças de vinho, né? Eu acho que tem que ser um pouquinho, né? Não, acho que tem É pergunta uma que não quer só, calar, uma vai. só. Nada. Não, mais de uma? É. Quero ver vocês fazendo uma É. prática comigo de Wine Só a Yoga. taça eu acho que eu já caio. Não. Não é assim, né? Não, Tá vendo? olha só, até agora não tivemos nenhum acidente. Nenhum Zero acidente, incidentes Eu na falo- nossa Eu história. falo muito, né, Então, brincando. conta como é que assim. funciona É. isso. Isso, é uma prática leve, divertida, né? Que tem como principal objetivo para que as pessoas se conheçam. Então, foram muitas. Público-alvo são mulheres, homens, vamos nos permitir, que é uma experiência para todos. Uhum. Mas o público-alvo são mulheres, acaba indo muito mais mulher. E eu acho o máximo porque a gente gera ali uma conexão, uma possibilidade de conhecimento, de networking. Então, muitas que não têm companhias para sair de noite ou querem fazer uma programação diferente e que têm ali uma necessidade de bem-estar. Então, é uma aula dinâmica, leve, divertida, em que todos recebem uma taça. E aí a gente faz ali nessa experiência, a gente passa, em média, 3 tipos de vinho. Uhum. Então, começa com vinho branco, com espumante, depois para um rosé, depois para o vinho tinto. Em alguns momentos a gente trabalha com vinhos que vão de acordo com regiões, com países, para tornar mais dinâmico. Negócio meio temático, né? Para ficar diferente. Em média de 40 minutos de aula. E quando essa aula acaba, a gente tem ali uma apresentação sobre a harmonização desses vinhos. Então, os vinhos que foram degustados, como que você pode harmonizar eles, em que momento da sua rotina, da sua vida você pode incluir, geralmente onde encontrar melhores preços. E os locais em que a gente faz os eventos, a gente faz em locais justamente que tenham programações posteriores a essa experiência, né? Então, a gente fala assim, a gente agora convida vocês para ficar no after. Então, vamos pro after. E as pessoas ficam, exatamente. Claro, que Então, legal. elas se conhecem, elas interagem, elas criam novos grupos de amigos. Tem gente que não fica, tem gente que vai, depois o marido chega, né? Os amigos chegam e ficam ali, confraternizam. Então, é mais uma experiência, né? Inovadora, diferente, e que tem também um apelo de bem-estar e socialização. Pô, muito legal. Ou seja, a yoga aí, ela age como um fator catalisador para você chamar as pessoas, né, a promover esse networking sempre com saúde mental, sempre com coisa Emocional, saudável, isso aí. emocional, né? Ou seja, criando um ambiente de bem-estar. Exatamente. Muito legal. É o propósito. E eu vejo hoje a Leandra, né, como diz muito, assim, uma outra mulher mais solta, né, do que no passado, Jura, com todo Marcos? respeito, eu vejo. É uma coisa que eu nunca te Ah, que falei, mas você tá bem Gente, isso mais aqui assim. que não foi nada combinado. Mas é verdade, eu vejo, porque eu vi a Leandra assim, né,
de outros, né, de Outros carnavais. outros carnavais, outros segmentos, etc. Mas eu via muito você assim, muito organizada numa situação, mas eu via algo mais tenso em você, né? Porque você está numa feira, né? Você A tem gente sempre se responsabilidade disso, encontrou em responsabilidade feiras daquilo, você está representando uma marca, você é a marca. Você é e a gente marca. Você conversava, tem daqui a tudo pouco aquilo. ela, espera aí, Marcos, eu já volto aí. E É, voltava, ia lá, né? E a gente, enfim, fazendo sempre negócios, networking, é. etc. Mas hoje eu vejo a Leandra assim, uma pessoa mais, sabe? Eu acho, eu não sei, né? Com um sorriso no rosto diferente de uma Leandra no passado. Não que você não tivesse, pelo amor de Deus, não interprete mal, Imagina. né? Mas eu acho que tudo isso, na verdade, te trouxe uma experiência também de vida, né? Porque a gente está falando de ser humano, né? Perfeito. E eu falo assim, gente, ser humano, a gente precisa gostar. Quem não gosta vai ficar no seu quadradinho, trabalhando ali, vai viver isolado e vai morrer. Mas a gente precisa ter esse contato, né? E as empresas precisam enxergar isso cada vez mais. Eu vi uma pesquisa há um pouco tempo atrás, né, que falava exatamente, cara, desculpa, não é o salário, né? O salário estava em quarto ou quinta colocação lá, sabe? E aí vinham outros itens que é saúde, né? A beleza interna, não a beleza externa, mas a beleza É, interna de você sorrir por dentro, é. né? E eu acho que a Leandra hoje está muito nessa vibe, né? De tudo isso que você estruturou, que não é, na verdade, você falou, olha, eu queria sempre um produto. Na verdade, você não está trabalhando com um produto, né? Você está trabalhando com algo que é um serviço, é um diferencial muito grande de mercado, né? Exatamente, com dimensões ali que às vezes a gente nem imagina que a gente consegue alcançar. Uhum. Mas obrigada por esse feedback. Eu É fiquei mais bacana feliz isso. ainda. Mas, sem dúvidas, mais leve, sem dúvidas, com mais autoconfiança, Uhum. sem dúvidas, mais segura, né? Isso aí não. Eu tenho hoje, obviamente que eu tenho. Eu levo uma bagagem de coisas que não são tão legais, mas que a gente tem que transformar realmente em ressignificar. Uhum. Acho que esse é um dos meus principais lemas da vida e que eu trago, mas fazer uma breve comparação, né? Que você falou assim, da forma que você me via. Eu acordava já pensando, na verdade, eu dormia pensando, eu sonhava com o trabalho, eu É. acordava pensando. E olha só que curioso, fazendo um parênteses, Claro. você transparecia isso. Gente, Que louco, eu nunca te falei isso, mas você transparecia isso. Eu via sempre a Leandra exatamente dessa forma que você está falando, realmente acordando, já pensando é. naquilo. é. Curioso, mas continua aí, Não, né? adorei, tô É. adorando. Sabe por quê? Porque assim, e aí teve uma hora que eu pensei, eu falei assim, caramba, hoje eu passei, ainda mais que eu ficava muito, gente, às vezes eu viajava, eu chegava de viagem sexta e pegava um voo de novo domingo, porque segunda de manhã eu tinha que estar lá. Então eu ficava em casa um dia e meio, né? Porque eu chegava sexta à noite, era sábado e domingo à noite eu tinha que viajar. Então eu via meu filho um dia e meio, via meu companheiro na época, só aquilo, os meus amigos esquece, minha família só por foto. E eu falei, caramba, hoje eu não pensei no meu filho. Hoje, que isso? Né? Então, eu sei que eu tenho o meu grau de responsabilidade em organizar as minhas emoções, os meus sentimentos e também dizer ali um stop. Mas também existe um grau de responsabilidade no local em que a gente está e o cuidado que Claro. se tem Uhum. com os seres humanos para não perder talentos, né? Agora, Uhum. modéstia à parte, eu sou um talento. Sim, é verdade, com E eu certeza. penso assim, falei assim, caramba, quantas pessoas passaram por isso, quantas empresas perderam talentos, porque não souberam simplesmente olhar ali para a questão emocional Uhum. daquele colaborador, né? Não, e muitas vezes você está em uma grande empresa e essa grande empresa aí eu não falo só da área de RH, não, eu falo de todo mundo. Estou Aham. falando de gerência, né? Seja ela qual for. O grande desafio é você saber que aquele determinado colaborador, ele não pode vir para cá fazer isso aqui, porque ele não tem esse perfil, porque ele não tem características pessoais, né, suficientes para você fazer, para você fazer uma outra coisa, né? Que ele vai ser um gerente tal aqui, né? Que ele não vai conseguir performar da mesma maneira que ele tem aqui, e não é por conta de conhecimento técnico, é perfil pessoal. Perfeito.
né? Uhum. Isso as empresas não Não conseguem conseguem enxergar. enxergar porque querem fazer lá uma política de RH de um 360, né? Para conhecer tudo, para fazer tudo, para Sim, participar de tudo, sim. para conhecer, para performar em tudo. E não é assim, Uhum. porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Com características próprias, com valores próprios, com crenças próprias, e você não pode, vamos dizer assim, transgredir isso, Uhum. né? E isso muitas vezes, aliás, sempre Sempre causa é de muito burnout. presente, É. muito presente, muito presente. Aí a pessoa, às vezes, também não se vê naquela posição, mas por falar assim, caramba, dei minha vida inteira aqui, não posso perder essa oportunidade, aceita e não dá Isso, conta. isso. E também as grandes lideranças fazem muitas promoções equivocadas, sem ter essa leitura completa, né? Se permitir fazer uma leitura. Eu lembro aqui de um fato que eu cheguei, né, num determinado momento da minha vida, por um determinado líder, e compartilhei com ele que eu tinha acabado de receber o diagnóstico de que o meu filho tinha TDAH. Uhum. E aquilo, para mim, mexeu muito comigo, porque a Uhum. gente teve, nós dois, né, em ambientes familiares, muitos transtornos, aquilo ali Claro. impactava a minha relação com ele, eu ficava longe, enfim. Uhum. E aí eu vi assim, caramba, hein, complicado. Mas então, aí essa pauta aqui dessa reunião, eu saí daquela reunião assim, fazendo aqui. Que loucura, hein? Né? Então, eu tenho eventos bem marcantes, né? Quando eu lembro que quando eu fiquei grávida, que eu comentei com o meu líder na época, eu fiquei grávida, ele levantou e me deu assim, ai, parabéns, não sei o que. Não, ele sentou e falou, ó, aproveita que você vai ter bastante tempo para escolher. Eu falei assim, escolher o quê? Ele, se você vai trabalhar ou se você vai cuidar do seu filho. Que loucura. Complicado, Aí complicado. eu falei assim, não, já tomei a decisão já. Porque aí eu sabia que quando eu voltasse, eu falei, É, se ele estiver aqui, É, aqui não é um lugar que eu devo estar. sim. Então, assim, aí, e o que me dói Hum. é como as pessoas têm muita responsabilidade. Por isso eu falo assim, ah, Leandra, você realmente apresentava aquilo, eu ficava muito tensa, porque eu sabia da importância, da Sim. credibilidade, da reputação que eu tinha que passar. Uhum. Então, se uma empresa me confiou aquele cargo momentâneo, aquela responsabilidade, eu tenho que levar, pelo menos eu sou assim, né? Eu Sim. levo aquilo de forma muito séria. E aí, olha o que esse líder para mim me disse na época e o que ele acarretou na imagem daquela empresa, porque eu Uhum. deixei de desejar estar ali por causa de uma fala de um elemento humano, Uhum. exatamente. Verdade. entendeu? Então, assim, eu sei que a gente não tem E que não controle. necessariamente representa a empresa mesmo, de fato, né? É Representa, só que exatamente isso. ele ali era o elo, É, exatamente. entendeu? Ele Uhum. ali é o elo, ele era o meu líder. Então, eu também era líder de outras pessoas. E eu não Uhum. podia, eu tinha essa tensão de poder não passar para ele todas as tensões que eu passava e Uhum. vivia ali. E, infelizmente, no ambiente em que eu estava, não foi criado um ambiente seguro em que eu pudesse me sentir vulnerável para falar como eu estava me sentindo. Uhum. Porque isso era colocado contra mim. Então, você é fraca. Então, você não serve para estar aqui. É. Então, vai cuidar do seu filho. Que doido. Enfim, agora tem um desafio, né? A Flow, E... ela nem a gente nem falou disso, É, mas um dia ela pode ser uma franquia, né? Olha Ah, só. pode. Eu falo assim, olha, é Pode. uma pois forma, na é, como é verdade, da que gente são? É replicar verdade. isso Pois para o é, essa é Brasil a pergunta todo, que a né? gente vai fazer agora. Eu já Como estava é que mal intencionado aí tá? quando A ela gente falou, olha, sabe, São Paulo, Pegadinha. Minas, a né? gente sabe que a tua Mas forma é de um passo pensar. a passo aí que Mas olha depois a gente só, conversa, né? como é que tá aí, então? E daqui para frente? Como é que é Pup Flow, Wine Flow, Wine Yoga. Wine Yoga? Wine Mas é Flow, já tudo. misturou tudo Olha com só, Flow mas aqui. tudo tem o Tudo é objetivo do Flow. flow, Pois é, exatamente. como Que é é um que estado. está o futuro? O que que vocês têm na cabeça? O que que você pensa para o futuro? Enfim, passado já foi, te ensinou muita coisa, Muita ensina coisa. muita coisa para a gente o tempo inteiro, É. mas 2025, 26, 27, como é que tá isso? A gente tem uma preocupação, estarmos muito atentas, né? Aqui minha tatuagem, atenta e forte. Legal. Legal. Nós duas fizemos. Estarmos muito atentas às movimentações do mercado, de tendência, mas o nosso principal objetivo é trabalhar com impacto positivo na vida das pessoas Legal. através das ferramentas. Então, a Pup Flow hoje, a Pup Flow é um modelo de negócio que une yoga com filhotinhos de cachorros resgatados. Amanhã pode ser que ela una Pilates, que ela Olha, una
CrossFit, eu não sei. A gente tem que se adaptar com... Eu já estou imaginando, hein? Aqui a gente já começa a trabalhar nessa... Não. Eu esqueci, né? Que ele pega tudo aqui. Tanto que o nosso slogan é muito além do movimento. Por quê? Porque eu não vou ficar preso a uma prática, a uma técnica, a uma ferramenta ou a um modelo de negócio específico. E o meu desejo, né? Eu sou muito imediatista, então eu desejo a um curto prazo, né? Vamos falar aí de um futuro breve, em ter uma presença maior dentro do corporativo. Então eu adorei quando você puxou esse gancho. Espero que esse espaço aqui, né, chegue, alcance empresas e que elas se permitam a esse olhar e conhecer um pouquinho da nossa proposta, que é estar presente em mais empresas e, consequentemente, a gente ganha mais espaço. E aí eu vou precisar de mais braços e, quem sabe, a gente faz uma franquia, a gente franquia aí. Olha, é o momento do merchan aqui de fazer. Olha, gente, você que é diretor de RH, de recurso humano, gerente, Sim. já sabe o que fazer com a equipe da tua empresa lá, o que você precisa trabalhar. Olha, fala com a Leandra. Fala comigo. Pronto. E você Ela que já não sabe tem, trabalhar. você, mesmo que você não seja diretor de RH, de Isso. RH, mesmo que você... CPF, né? CPF. Claro. Quer buscar algo diferente, uma experiência nova, algo inspirador. Leandro, agora é hora de você fazer o seu merchan. Teu Merchan. merchan. Redes sociais, Ai, site, beleza. Gente, esse é sinal que tá telefone. acabando? WhatsApp. Não é, ela quer conversar mais. Não, mas vai, manda vai, eu vou falar. Tô brincando. É que quando é papo mesmo, a gente nem sente passar, né? Claro. Mas é isso. Então, hoje eu uno muito bem, né? Eu me sinto muito feliz em poder unir esses dois propósitos com a Pup e com a Wine. Legal. Vocês nos encontram, né? Pup Flow no Instagram, que é Pup Flow RJ. Wine Ó, Yoga. Pup Flow ali, ó. Pup Flow RJ. Pup Flow RJ no Instagram. Wine in Rio no Instagram, e a Pup Flow também está no LinkedIn, né, com um apelo, uma comunicação muito mais corporativa e trazendo essas normativas e o bem-estar que isso pode causar no seu time. E euzinha também estou no Instagram como Leandra Nascimento Oficial e no LinkedIn também. No LinkedIn, faço também um posicionamento mais massivo como comunicadora e facilitadora, porque eu procuro unir essas propostas. Então, se porventura, né, vocês optarem em levar a Pup Flow para ter uma experiência, a gente pode unir de eu participar com uma palestra, com uma fala, com uma dinâmica, né, trazendo questões de cultura organizacional, liderança afetiva, comunicação não violenta, enfim, que a gente pode incrementando, porque elas se comunicam muito bem, né? Eu trago ali uma proposta de bem-estar físico, com o lúdico e com impacto social, e também consigo me posicionar e comunicar com as empresas através de palestras, workshops. Eu não sei se o pessoal prestou atenção, mas além do Pup Flow, do Wine Yoga, também temos palestrantes. Temos. A Leandra, ela é fantástica. Olha só, gente, como ela falou bem aqui. Você sabe que ela é uma palestrante, assim, de carteira assinada já há muito tempo. Isso ela faz porque como a gente já conhecia a Leandra, ela, na verdade, viajava o Brasil todo aí. Não somente ela tinha uma equipe gigante, eu lembro, né, embaixo dela, e ela falava com a equipe, ela falava com toda a empresa, ela falava pra gente de fora, sempre foi assim. Sempre foi Essa assim. foi a Leandra que realmente a gente tem ela como um exemplo aí, né? Leandra, bacana, né? A gente está chegando ao fim aí, mas olha, obrigado pela tua presença, sabe? Enorme papo aqui pra gente, um aprendizado também gigante. Claro, a gente sempre busca trazer para cá clientes, parceiros, amigos que tenham histórias inspiradoras, que sempre no mundo do empreendedorismo, falando sobre suas carreiras. E sempre que a gente seleciona essa galera, né, a gente sabe com certeza a mensagem final é sempre positiva, é sempre de superação, é sempre de resiliência, né, para que todo mundo que nos assista se inspire em exemplos como o seu. Ai, muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada, muito, muito especial por ter vindo aqui trocar um pouquinho essas ideias com vocês, conhecer o Osmar, foi um prazer imenso, né? Marcos, te reencontrar. E que bom te reencontrar numa nova versão, né? Eu adorei o feedback que você me deu. Não vou esquecer. Tá certo. Bacana. Osmar, agora é falar pra galera curtir lá e etc. Curtam a gente, like,
né? Inscrevam-se no canal, e a gente tem esse compromisso de trazer sempre histórias bacanas, inspiradoras, como a da Leandra. E se você quiser escutar alguma coisa que seja diferencial também, fala com a gente, não é? Também, Não? claro. Traz pra gente. A própria Leandra mesmo fala, Marcos, olha, coloca isso aí e a gente está muito à disposição aí, que a gente vai galgar muito com essa proposta nossa, né, de levar conhecimento aí para esse público todo, para essa galera toda. Leandra, obrigado, Obrigada, viu? você. De coração, Obrigado. sabe? Beijo. Volte sempre. Obrigada, gente.